Olá, galerinha do quarto ano! Estamos aqui novamente para mais uma aula de matemática. Hoje, com a resolução de alguns exercícios sobre paralelas e perpendiculares. Relembrando que na aula anterior nós vimos o tangram e no nosso tangram nós utilizamos algumas linhas paralelas e algumas perpendiculares para formar as peças do nosso quebra-cabeça, certo? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso e vamos lá. Então, vejam só. Hoje vocês vão precisar de uma régua e de esquadro para traçar o caminho indicado seguindo os códigos apresentados pelas flechas ali, ó. Cada flecha é composta de uma linha e uma seta na ponta. Então, ali, ó, a linha indica a direção. Então, se é na horizontal ou na vertical. A seta indica o sentido que nós vamos desenhar, né? Então, se a seta está para a direita, significa que vamos à direita. Ou para a esquerda, significa que vamos para a esquerda. Para cima ou para baixo. O número indica o comprimento da linha em centímetros que devemos desenhar. Tá? Então, escreva ao lado dos códigos o que eles significam. Lá, o primeiro código significa 6 centímetros de comprimento para a direita. O segundo significa 3 centímetros de comprimento para cima, né? O terceiro indica 6 centímetros de comprimento para a esquerda. E o último significa 3 centímetros de comprimento para baixo. Bom, agora, usando os passos indicados no item A, isso que acabamos de fazer, trace com a régua e o esquadro uma linha começando no final da linha anterior, certo? Então, nós temos aqui um ponto verde, né? Inicia-se no ponto verde. Vamos utilizar o esquadro, por conta do ângulo reto que precisamos fazer. Para cima é um ângulo reto, certo? Em relação à linha horizontal. Então, subindo, né? Nós fazemos 3 centímetros para cima. Aí, nós fazemos 6 centímetros para a direita. Depois, nós fazemos mais 3 centímetros para baixo. E depois, fazemos mais 6 centímetros para a esquerda. Se você chegou novamente ao ponto verde, você fez tudo direitinho. Se não chegou, refaça o percurso com atenção para verificar o que não ficou muito bom. Mas o nosso deu certo aqui, né? Agora me digam, qual polígono você formou nesse percurso? Nós temos um retângulo, certo? Quanto medem os lados desse polígono? Bom, de comprimento, nós temos ali 3 centímetros de altura e 6 centímetros de comprimento. Quantas direções diferentes foram usadas para traçar as linhas desse polígono? Bom, nós usamos 2 direções, vertical e horizontal, apenas, né? Agora, vejam só, nosso polígono está ali, né, nosso retângulo. Quantos sentidos diferentes foram indicados para formar esse polígono? Ah, sentidos foram usados mais. Então, foram 4 sentidos. Fizemos para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, tá? De que tipo são os ângulos entre os lados desse polígono? Bom, se nós só usamos esses sentidos e essas direções, nós temos apenas ângulos retos, né? Por isso, nós utilizamos o nosso esquadro lá inicialmente, certo? Agora, realce com a mesma cor 2 lados paralelos no polígono que você traçou. Então, nós temos aqui, ó, 2 lados paralelos. O lado aqui
de cima, o lado de baixo. Ou também nós temos as laterais, né, que são paralelas entre si também, certo? São perpendiculares em relação ao lado anterior que a gente citou, mas elas são paralelas entre si, os lados e em cima e embaixo ali também, certo? Agora, este percurso começou no ponto verde. Vejam que o ponto verde está aqui à direita, tá? Então, utilizando a régua, você pode medir ali, né? Nós temos ali iniciando 2 centímetros, né? Use o código de flechas para escrever os passos da construção do caminho. Essa figura tem partes iguais que se repetem uma após a outra. Não é necessário escrever todas as vezes, basta indicar quantas vezes os passos já foram repetidos. Então, iniciando lá no ponto verde, nós temos 2 centímetros de comprimento para a esquerda. Depois, nós temos 3 centímetros de comprimento para baixo. Depois, nós temos mais 2 centímetros de comprimento para a esquerda. E 3 centímetros de comprimento para cima. E repetimos novamente, 2 centímetros de comprimento para a esquerda, 3 centímetros para baixo, 2 centímetros para a esquerda, 2 centímetros para cima. Isso vai se repetir 3 vezes. Então, esse percurso foi realizado em 3 vezes. Realce com a mesma cor 2 linhas perpendiculares dessa figura. Eu vou escolher uma, vocês podem escolher das outras. Então, 2, aliás, né? Então, essas 2 linhas aqui são perpendiculares, porque elas formam um ângulo reto, né? Elas se encontram formando um ângulo reto. Agora, pinte quadradinhos na malha quadriculada para formar uma faixa. A direção e o sentido estão indicados por escrito. O número indica a quantidade de quadrinhos que se deve pintar. As cores você vai escolher. O início do quadradinho do canto inferior esquerdo, ou seja, ali onde nós temos ali aquela bolinha verde. Então, ele diz lá assim: horizontal para a direita, 4. Então, eu pinto 4 quadradinhos à direita na horizontal. Vertical para cima, 6. Então, eu vou pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cima. Horizontal para a direita, 4. 1, 2, 3, 4. Vertical para baixo, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repita a sequência de 1 a 4 2 vezes. Então, meu desenho ficará assim. Quantas vezes você mudou de direção até completar a faixa? Então, vamos ver lá. Estávamos numa direção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Então, a direção mudou 11 vezes. Na verdade, eu contei essa aqui, mas essa aqui é o que a gente começou. Daí, eu mudei aqui, né? E terminamos daí aqui. Então, a direção mudou 11 vezes. Existem outras direções além da horizontal e da vertical. São direções indicadas por linhas inclinadas como essas. Então, vejam só, elas são inclinadas, não são retas na vertical elas são retas, mas não são na vertical nem na horizontal. Então, para cada direção, podemos ter 2 sentidos. Então, para essa direção ali, nós temos 2 sentidos, para baixo ou para cima. Então, como podemos indicar esses sentidos? Para baixo e para cima, ou para a esquerda e para a direita. Vamos ver lá. Depois de conversar lá, escreva o modo que você prefere indicar o sentido das flechas acima ali. Então, nós poderíamos indicar a esquerda para baixo e a direita para cima, né? Essas 2 flechas aqui. E aqui nós temos a letra B pedindo para traçar 5 linhas inclinadas em diferentes direções. Então, temos aqui, não é nada na horizontal nem na vertical, mas são para cima, para baixo,
né? E podendo ser para a esquerda ou para a direita. Agora, escolha um sentido para a direção indicada nessa linha vermelha aqui na primeira e registre com uma seta e com palavras. Então, essa primeira eu resolvi fazer aqui uma seta para cima, portanto, ela ficou aqui para cima e para a esquerda, e eu copiei essa linha aqui e fiz uma seta para baixo e coloquei ali a direção e o sentido dela lá, então é para baixo e para a direita, certo? Espero que vocês tenham gostado, então, dessa aula, relembrando sobre as paralelas e as perpendiculares, direções esquerda, direita, para cima, para baixo, certo? Um beijão e até a próxima aula!